perguntei como que fazia pro Alex. Aí ele falou que se você tiver alguma dúvida, para você chamar ele no privado. É comigo que você está falando? Aham. Dúvida do quê? Dúvida de como passar os vídeos pro site da escola. Ah, para o Drive, né? Você fala. É É. porque as minhas aulas estão todas no meu YouTube. Existe um canal lá, Entendi. Simon Silveira Andrade, entendeu? Aí Entendi. eu tenho lançado os conteúdos. Aí essa daqui eu lanço para lá também. Eu escrevo depois para vocês, tá bom? Tá bom, Lindos. obrigada. Frente A, pega o seu caderno. Não, mas nós estamos estudando vetor, claro, e uma das aplicações, né, dos vetores, uma das aplicações vetoriais, nós chamamos de composição de movimentos. Preste atenção. Nós falamos de decomposição vetorial, ok? Agora a gente está falando de composição de movimentos. O que é uma composição de movimentos? É quando o meu movimento ele é composto, ok? Ah, eu observo apenas um movimento, mas eu percebo que esse movimento, na verdade, ele é 2 em 1. Por exemplo, quando você chuta do alto de um determinado local aqui uma bola, vou apagar isso, tá? E ela desenvolve esse movimento aqui. Você sabe que o nome disso é um lançamento horizontal, porque você chutou a bola para frente, ok? Só que ela não poderia continuar o movimento retilíneo dela, uma vez que despregada desse alto aqui, a gravidade atuante sobre ela faria força para ela cair. Então ela passa a ter aqui, olha que legal, um movimento duplo, composto de para frente e para baixo. E esses dois movimentos são diferentes, porque essa bola ela caminha para frente e ela cai de formas diferentes, claro, né? Isso a gente vai ver daqui a pouco. Dessa maneira, você tem um movimento horizontal, um movimento vertical. Por favor, né? Se a bola está indo e caindo, ela vai e cai ao mesmo tempo. Isso é o resultado, ok? Só que esta é a composição dos dois movimentos juntos que promove isso nela, ok? Então, dessa maneira, é possível para entender o todo, eu estudar os movimentos compostos de forma separada. E é o que você vai aprender a fazer hoje, ok? Compor movimentos. Desde os movimentos mais difíceis, como esse daqui, como os movimentos mais simples, retilíneos, por exemplo, tá bom? Então a gente vai identificar como que funciona uma velocidade resultante, né, uma força resultante mediante a uma composição de movimentos, ok? Então, pega lá o seu cadernoso, por favor. E vamos compreender como funciona. Está aí a composição de movimentos. Show de bola. E a primeira composição que a gente vai colocar, movimentos de mesma direção. Para você entender esse movimentos de mesma direção, a gente pode colocar, por exemplo, uma esteira. Aqui a gente vai chamar de esteira
rolante. Você percebe essa esteira rolante aí? Quem gosta de academia, né? Lá na academia mesmo. Você tem lá a esteirinha elétrica, né? Que te ajuda a caminhar, a correr, dependendo do módulo, da velocidade que você coloca. E você sabe muito bem que se você se localiza em cima dela e fica paradinho, você sempre vai se movimentar com a velocidade da esteira. Inclusive, é uma forma comum que ela utiliza para calcular a sua velocidade de movimento. Porque se a ideia na esteira é você correr e ficar parado, ok? Se a esteira estiver rolando para trás, para você correr no mesmo lugar, basta você correr para frente. Não é assim que funciona? Então a esteira rola para trás, eu corro para frente. Se eu estou ali pianinho e percebo que nem estou adiantando em relação à esteira e nem estou com moleza e ela está me recuando, me levando para trás, se eu estou ali caminhando ou correndo parado, significa então que naquele momento eu tenho uma velocidade igual à velocidade de rotação da esteira. Então, se ela rola para trás, né, com 30 quilômetros por hora, e eu fico correndo, mas parado ali naquele lugar, sem translação, eu sei que eu estou correndo também contra ela a 30 quilômetros por hora. E assim vai, né, para qualquer velocidade que você for colocar, você aumenta a velocidade da esteira, você tem que dar aquela agilizada na perna, porque senão ela te carrega e você cai dela com tantos exercícios aí, ok? Então, perceba, se eu estou correndo para a direita com velocidade de 5 metros por segundo, eu não sei se você concorda comigo, mas dependendo de para onde essa esteira rolar, a minha velocidade resultante, não é relativa, resultante, ela será diferente. Não obstante, né, não à toa isso aí, ó, quando você tem uma esteira e você está correndo na academia e a esteira rola para trás com 5 metros por segundo, se você está correndo para frente com 5 metros por segundo, mesmo com as perninhas balançando, você sabe que você não sai desse lugar, não translada. E aí a física diz que a sua velocidade resultante em relação ao chão, ao solo, é zero. Porque aqui eu tenho esteira, mas abaixo da esteira tem o solo. Então viaja comigo. Suponha que a nossa esteira esteja rolando e a nossa esteira pode rolar para a esquerda ou para a direita. Com que velocidade? Com velocidade de 3 metros por segundo. Ok? 3 metros por segundo. Se a minha esteira rola para a esquerda, vamos escrever aqui, ó, esteira para a esquerda. Se a minha esteira rola para a esquerda, qual é a velocidade desse ser humano em relação ao solo? Porque ele está correndo para frente com 5 metros por segundo. Se eu não tivesse a esteira aqui, a velocidade dele em relação ao solo seria de 5 metros por segundo, ok? Mas a esteira está ajudando ou atrapalhando ele quando ela rola para trás? Bom, atrapalhando, né? Ela quer carregar ele para trás com 3 metros por segundo, mas ele corre para frente com 5 metros por segundo. Então, qual é a velocidade resultante do parceiro enquanto ele está correndo para frente e a esteira puxando ele para trás? Para nós, essa velocidade, já que a esteira atrapalha, é a subtração delas. Então, eu corro para frente com 5, menos a esteira que me puxa com 3. Se alguém tivesse do lado de fora aqui, igual a gente, olhando para lá,
veria ele andando para a direita com 5 menos 3, com 2 metros por segundo. Essa seria a velocidade de deslocamento dele aqui, ó, em relação ao solo. Você está vendo lá a perninha dele batucando, mas ele andando para frente com 2 metros por segundo só, porque a esteira está atrapalhando. Agora, liga essa esteira para frente, para a direita e corre para frente. É claro que você vai chegar lá na frente com uma velocidade, de uma forma mais rápida, né? Porque se eu ficar paradinho, a esteira já me carrega com 3. Se eu resolvo correr em favor a ela, eu vou chegar lá mais rápido. É exatamente igual a subir uma escada rolante que sobe, né? Ao invés de você ficar parado, você resolver subir. É claro que você vai chegar lá em cima mais rápido do que aquele cara que está paradinho. Desconfortável, mas mais rápido. Se a escada rolante está descendo e você quer descer rapidaço, chegar lá embaixo rápido, você dá um galope abaixo dela. Então tem a sua velocidade, mais a velocidade dela que desce. Dessa maneira, meu querido, se essa esteira estiver indo para a direita, e você também, a velocidade resultante não é relativa, é a soma das velocidades. E aí a gente diz que nesse caso a esteira ajuda você no seu movimento de ir para a direita. Aqui a esteira atrapalha você no caso do seu movimento de ir para a direita. Então, eu acho que é simples, né? Quando se trata de movimentos de mesma direção, se te ajuda, soma, se te atrapalha, subtrai. Muito parecido com os exemplos de força resultante que eu coloquei para vocês nas nossas aulas de semana passada. Show? Alguma dúvida nessa parte? Alguma dúvida? Não. Alguém ainda para copiar? Eu. Você que está copiando aí, na hora que der o grito, né? Todos vocês que estiverem copiando, na hora que terminarem aí, dá o grito, por favor. E se você tem alguma dúvida, pergunte, tá? Menezes está aí? Tá não, né? A Fernanda que tá, né? Eu acho que eu vou tudo Tô dormir, sabe? aqui. Para, João Vitor, tô aqui, que saco. Calma, cara. Tô estressado. Fernanda e a Menezes não, né? Nem a Milena. Carlinha também não. Quê? Não, Carlinha tá aí. Carlinha tá aí, Isla tá aí, Júlia. Eu tô aqui, Simon. Que é isso, gente? Você tem presença. Milena também. É que meu chat tá Eu fechado. também tô. Ah, eu tava mandando lá no chat. Gente, Milena e Fernanda na mesma? Não é possível. Ah, tá. Um dia tem que dar, né? Pelo menos um, né? Pelo menos. Antes zero do que nada, né? Milena tava gritando lá no chat. Eu tava mandando no chat, ninguém falava nada. Eu não sabia se você tava falando comigo mesmo.
Vai bem, Ana. A Bianca tá aí. Carlinha Opa. Fernanda. A Isla Manuele. Yara Barcelos. Que bonitinho. Bom dia, Simon. Bom dia. Vou até abrir meu chat aqui, porque polemizou lá. Ó. Tá uma louca gritando lá. Tô aqui, tô aqui. Uai, você não vê o chat, eu tô lá falando. A louca do chat tá gritando lá. Você não olha o chat, quer que a gente usa bola de cristal pra falar da sua aula. Não, pelo amor de Deus. Tinha que ser você mesmo, Helena. Podia ser outro. Né? É claro, né? Privilégios que chama. Primeiro movimento, primeira composição de movimento, movimentos de mesma direção. Simples, né? Relativamente, eu acho muito simples isso. Tipo quando você quer andar dentro de um ônibus, né, em movimento, quando você se move dentro de um ônibus em movimento a favor dele ou contra o movimento dele, a gente também, quem está de fora, percebe mais ou menos o que aconteceu aqui, ok? Maria Clara Asmisse. Agora, como que vai funcionar isso num movimento perpendicular? Vamos ver como que funciona? A gente vai colocar a letra B. Movimentos perpendiculares. Esse dá mais trampo, né? Precisa de soma vetorial e tudo mais. Só que eu vou ensinar um negócio para você que é muito importante, tá? Para quem faz vestibulares de primeiro ano aí, parcelados, né, seriados, geralmente é uma questão que é importante, que costuma cair. Então preste muita atenção com relação a isso que a gente vai trabalhar a partir de agora. Veja, é muito comum em travessias de barco, né, esse movimento perpendicular, muito comum mesmo. É o que de fato mais aparece, inclusive. Você tem aqui as margens de um rio, né? Aí, águazinha aí, só para de leve aí para você conseguir enxergar, dá um efeito maneiro. E este rio, obviamente, tem uma correnteza, né? E a gente vai chamar a velocidade da correnteza de VC. E essa correnteza ela está indo lá para a direita, tá vendo? Tá descendo o rio aí para a direita. E a gente vai pegar um barquinho. Olha lá que lindo. Visto de cima, esse é o nosso barco e a gente quer atravessar a margem, sair de um lugar chamado A e eu quero acelerar até um lugar chamado B. Só que é incrível, né? E você já sabe que se eu pegar esse movimento desse meu barco com velocidade perpendicular à correnteza, e aqui a gente vai chamar de velocidade do barco, ok? VB. Vamos botar um vetorzinho na cabeça desse cara aqui, e ali também, porque já está me irritando aqui, ó, velocidade da correnteza. Pronto, ok? Então acompanhe comigo no raciocínio. Esse barco quer sair de A e chegar até B, mas você sabe muito bem que isso não deve acontecer, porque quando eu acelero o meu barco na direção de B, como tem correnteza em C, a ideia é, pela soma vetorial, que esse meu barco seja arrastado. Se eu tirar o vetor lá, VC, e colocá-lo aqui, ó, velocidade da correnteza, eu sei que a soma vetorial entre esses carinhas vai me dar uma velocidade chamada de resultante, que vai me carregar para onde? Que vai me carregar bem aqui, num lugar chamado ponto C. Então, era para eu sair de A, chegar até B, mas ao invés de dar o de esperto, né, que a gente sabe
que quando esses caras aí vão atravessar rio, não é só índio que faz isso não, né? Mas essas barcas, por exemplo, que querem atravessar e atravessar no menor caminho possível, o cara vira o barco aqui, ó, e acelera ele contra a correnteza. Ele acelera ele para a esquerda, como a correnteza vai carregar ele para a direita, acaba que o barco passa aqui de lado, né? Cantando o pneu de lado e vem até o ponto B. É ele acelerando, embicando o barco para lá, todo vapor, e a correnteza carregando ele para a direita. Com isso ele vai. Agora, se eu pego lá no ponto A, aponto para o ponto B e acelero o meu barco com a correnteza carregando, eu vou retinho com o meu barco, retinho. Só que sem perceber, indo para um lugar que eu não quero. Ok? Então, se você analisar a minha figura, eu tenho algumas distâncias aqui. Eu tenho AB, que é exatamente a margem do rio, né? A largura do rio, de A até B. Eu tenho A até C, que é o caminho real que eu vou percorrer, né? Eu queria ir de A até B, mas acabei indo de A até C. E tem BC, que nada mais é do que a distância com que o meu barco foi arrastado. Era para eu vir até aqui, mas eu acabei sendo arrastado pela correnteza. Então, nós temos aqui uma distância de arraste. O que o exercício vai perguntar para você, meu pimpolhão, é qual o tempo que esse barco demora para atravessar essa margem? Quanto tempo ele demora? Aí você vai virar e falar assim, ô Simon, mas eu tenho 3 distâncias aqui. Eu tenho A até B, B até C, A até C. Sim, mas você também tem 3 velocidades, que é a do barco, a da correnteza e a resultante. Eu não sei se você concorda, mas o tempo que a correnteza demora para sair daqui e chegar até aqui é o mesmo tempo que o seu barco demora para sair daqui e chegar até aqui. É o mesmo tempo que o seu barco demora para atravessar. Então, se você perceber, o seu barco atravessou e foi arrastado ao mesmo tempo. Então, ele tem um movimento composto. O movimento resultante é este. Todo mundo concorda? O movimento resultante é esse. Ele sai de A e vem até C. Só que esse movimento diagonal, ele é um movimento composto de 2 coisas. É de um barco querendo ir na vertical e 2, de uma correnteza te arrastando na horizontal. A soma desses 2 movimentos te dá esse movimento resultante de A até C. Como é que eu faço para calcular, então, o tempo, sabendo distância e sabendo velocidade? Usando a velocidade média. Velocidade é distância sobre tempo. É isso que eu vou usar. Velocidade é distância sobre tempo. Só que aí, padrinho, hoje você vai aprender comigo que você pode calcular isso de 3 formas. Se você utilizar a velocidade do barco, ela não é na direção vertical, é só você pegar a distância vertical, como se o barco fosse direto de A para B. Olha lá. Então, velocidade, distância sobre tempo. Qual é a distância aqui? AB. Qual é a velocidade? Do barco, que está na mesma direção do que eu acabei de escolher. Mas eu também posso usar a velocidade da correnteza. Só que a correnteza está aqui para te arrastar de onde para onde? De B até C. Era para eu vir até aqui, eu acabei sendo arrastado. Então, se eu usar a distância de arraste e a velocidade de arraste, eu tenho tempo que isso demorou a acontecer, mas por favor, bote na sua cabeça que atravessar, ser arrastado e fazer o movimento real, tudo aconteceu ao mesmo tempo, ou seja, o tempo é um só. E para finalizar, que é o que os alunos mais utilizam, a resultante. Se eu tenho a velocidade resultante e tenho a distância que de fato ele percorreu, que é a distância de A até C, eu consigo calcular o tempo. O legal é que eu mudei os Vs, mudei as distâncias, mas o tempo continua sendo constante.
o tempo que esse barco demora para sair de onde ele está e atravessar a margem é um tempo só. Mesmo eu dividindo os movimentos. Olha a composição de movimentos que esse barco tem no seu movimento perpendicular. Não é demais isso? Fala para mim. Copiamos? Eu copiei. Aí, ó, na hora que vocês entrarem lá, né, o canal Simon Silveira Andrade, tá bom? Meu nome, Simon Silveira Andrade. Todo mundo, né, que tem conta no YouTube já tem esse canal. E eu fui fazendo teste, lançando uns vídeos lá e acabei por deixar lá, né? Não troquei, não coloquei no canal nem do Losango Manhuaçu, nem do Losango Raul Soares, tá? Então ficou lá no meu canal mesmo, né? Você saiba que todo final de aula, né? Todo final de dia, tanto da segunda e da terça, então, eu vou subir esses vídeos de vocês para lá, com a seguinte inscrição. Vai estar assim lá, ó. Por exemplo, essa aula aqui está escrito assim: primeiro ano, Raul, aula, por exemplo, essa 25/5/2020. Entendeu? Então tá lá, primeiro ano, Raul, aula 25, nananana. E você vai perceber lá no canal que vai ter um monte de vídeo, né? Vai ter de pré-vestibular, de terceiro ano, de primeiro ano, tem coisa de Manhuaçu, sempre vai estar escrito Manhu na frente, aí procure só pelo de vocês, tá bom? Então, primeiro ano, Raul, aula data de hoje, estará essa aula lá para você ficar com ela aí gravada, né? E passar para os colegas também que quiserem participar depois, tá bom? Avisem isso aí para todo mundo, que essa será a inscrição lá no grupo pessoal de vocês. Primeiro ano, Raul, aula daqui a pouco a aula 2, né? Às tardes, reposição, vai estar escrito reposição e a data bonitinha. E amanhã, outro dia, né? Primeiro ano, Raul, aula 26/5, tá bom? Aí vocês passem aí para o resto da galera no grupo pessoal de vocês, tá bom? Estará gravado no canal Simon Silveira Andrade. Aí fica facinho.